Pai, eu sei, ó Pai, que o Senhor a despertou, que o Senhor colocou palavras no coração dela e ela vai trazer para nós nesta tarde. Que o Senhor pode usar ela com poder e graça, com autoridade, Senhor, sobre esta casa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Gente, como eu estou feliz de estar aqui hoje. Eu estava até ali falando com Deus, né? Desde quando eu conheço o pastor Daniel e a pastora Gel, já vai ano nisso, né? Pastor Daniel, eu considero ele um professor com excelência. Vocês sabem disso, são privilegiados, né? Conheci o pastor Daniel na faculdade de teologia. Pastora Gel, a gente se conheceu num retiro e juntou igual, sabe aquela coisa assim? A minha metade nos retiros é a pastora Gel. E eu louvo a Deus porque eu vejo aqui os rostinhos de várias filhas minhas. Como é gostoso estar aqui com vocês, filhas do meu coração, filhas que o Senhor me ensinou a amar. Também minha filha Viviane está aqui. Fica de pé, minha filha. Deixa as mulheres, a cara dela para mim. Como assim, mãe? A Viviane é minha filha. Ela estava na Coreia. Chegou tem 3 semanas. E a gente não podia perder a oportunidade de estar juntinho, né, minha filha? É, mãe, só você mesmo fazer isso comigo. Quando a pastora Gel falou para mim que eu poderia ficar livre no tema e eu estava esperando chegar a camisa, eu bati o olho na camisa e falei, uau, mas é isso? Falei, Jesus, isso é lindo demais. Eu preciso dizer também que eu estou aqui debaixo da benção do meu esposo, do meu esposo, pastor Daniel Ribeiro, e meu pastor Albeni. Sabe, eu tenho um carinho muito grande pelo Neemias, pelo livro de Neemias. Eu já fiz um estudo muito profundo do livro de Neemias. E eu fico admirada que todas as vezes que a gente vai ler a palavra do Senhor, o Senhor sempre tem algo novo para a gente. Eu estava estudando, eu falei, como assim? Eu não vi isso antes. E eu quero dividir com você o aprendizado que o Senhor passou para mim. Por gentileza, se você pudesse colocar de pé, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Neemias e nós vamos ler 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 6. Aleluia. Obrigada, pastor Daniel, obrigada, pastora Gel, pela confiança de estar aqui no altar. E o privilégio, a honra de estar aqui nessa conferência tão linda. Aleluia. Neemias, capítulo 6, versículos 8 e 9. Todos acharam? Amém? Eu vou ler, eu sempre gosto de 2 versões, eu sou gulosa assim mesmo, sabe, gente? Vocês não reparam, não. Mas eu gosto sempre de ler em 2 versões. Neemias 6, versículo 8 e 9. Na Bíblia do discípulo diz assim, então mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu ainda vou ler para você na Bíblia Viva, que diz assim, a minha resposta foi essa, você sabe o que está mentindo. Não há qualquer verdade em toda essa história. Você está apenas tentando intimidar-nos para que paremos a nossa obra. Eu, porém, orei pedindo, ó Senhor, por favor, dê-me forças. E nós vamos, antes da gente sentar, eu quero pedir a você, que você entenda esse momento. Um momento de reconstrução, de renovo, de restauração, porque é isso que o livro de Neemias nos ensina. E o Senhor me deu uma frase, e eu emendei uma com a outra que o Senhor já tinha me dado, e eu fiquei pensando sobre isso. E eu quero dizer essa frase para você.
Não espere apoio e entendimento de quem não te conhece. E nem aceita o seu chamado. Porque quem não entende o seu chamado não te respeita como pessoa. Nós vamos destrinchar um pouquinho de Neemias, mas a única coisa que eu quero dizer para você dizer para sua irmã antes de você se sentar é: só ora. Agora fala para você assim, ó: ore, acredite e obedeça. Amém, igreja? Podem se sentar. Aleluia. Temos aí um aprendizado lindo pela frente. Hoje nós vamos falar sobre restauração em todos os sentidos, de saúde, de casamento, de equilíbrio emocional, restauração do corpo físico, da alma, do espírito. Mas o mais importante que eu quero que você entenda nessa tarde, que o Espírito Santo me incomodou demais. Qualquer tipo de restauração, ele precisa vir de um comprometimento com Deus. Repete com a tia: comprometimento com Deus. Com a sua palavra. Com a sua obra. E uma consagração pessoal. É muito bonitinho a gente pregar: vamos reconstruir, vamos refazer, vamos renovar, não é não? É gostoso, o povo gosta quando a gente trata desses assuntos de restauração de novo. O novo está chegando para você. Gente, eu também gosto. E eu falei com o Senhor: ai, que delícia, eu vou lá para a pastora, já vou sair de lá renovada. Para a igreja, né, gente? Vocês estão me entendendo? Porque é isso que eu vejo esse lugar. Eu vejo sempre a oportunidade de estar na presença do Senhor como uma oportunidade de restauração, de renovo. Sim ou não? Quem quer sair daqui melhor do que chegou? Eu também. E Deus sabe das nossas necessidades, mas queridas, há um aprendizado. E a gente precisa entender o contexto daqui e trazer ele para a nossa vida, esse contexto de Neemias. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia e Isaías, Jeremias, Deus usou vários profetas para profetizar. Especificadamente aqui na história nós vamos ver Jeremias profetizando a destruição de Jerusalém e realmente as pessoas iriam ser levadas cativas. E aí de repente, em algumas oportunidades, alguns reis, eles liberavam o povo para voltar, e nessa oportunidade o rei Ciro liberou e algumas pessoas voltaram. Só que elas voltaram para Jerusalém acreditando que os samaritanos iam ajudar a reconstruir. Hoje não tem coisa mais triste que eu depender dos outros para reconstruir aquilo que Deus precisa fazer na minha vida. Eles voltaram para Jerusalém. Os samaritanos não estavam interessados na reconstrução de Jerusalém. Eles queriam mais é que Jerusalém acabasse mesmo de ser destruída. Porque Jerusalém sempre foi um referencial para nós, sim ou não? E aí, quando eles chegam lá, eles encontram todo aquele estado. O livro de Neemias fala para a gente que as portas estavam queimadas, os muros estavam destruídos. E diante daquele cenário, acredito eu, senão Deus não precisava usar Neemias para isso, eles não acreditavam que eles podiam fazer aquilo. Porque muitas das vezes as pessoas se acostumam com o cenário da vida delas, se acostumam com a história da vida delas, se acostumam com o diagnóstico, se acostumam com a situação, se acostumam com o casamento, se acostumam com a doença, se acostumam a passar necessidade, se acostumam a viver apertado, se acostumam a viver fora da lei, e aí ela vai se acostumando, e ela nem acredita que o Deus Todo-Poderoso, ou que ela pode ser usada para refazer, ou restaurar, ou renovar alguma coisa. Como eles não acreditavam nisso, Deus levanta quem? Neemias. Gente, ó que delícia. Neemias, ele nasceu no cativeiro.
Mas eu quero crer que Neemias teve mãe e teve pai que ensinou ele a palavra de Deus, que ensinou a lei, que ensinou os mandamentos, que ensinou a história de Israel. E por causa do caráter, da personalidade, da integridade de Neemias, ele foi ocupar um lugar muito de confiança no governo. Ele era o copeiro do rei. Ele estava disposto a morrer pelo rei. Quem está comigo? Repete comigo. Ele estava disposto a morrer pelo rei. Porque o que era o copeiro? Tudo que chegava no rei, ele tinha que provar antes. Se tivesse com veneno, quem morria era o copeiro. Então, o cargo dele era de confiança e a disposição que Neemias tinha a entregar a vida para que o rei não morresse também era muito grande. E o nome de Neemias significa consolador. O nome de Neemias já traz para a gente muita coisa dele. Eu quero acreditar que Neemias ainda era extrovertido. Por causa da disposição dele, da forma como ele reage, de todas as situações que a gente vê ele fazendo. Eu quero acreditar que ele era assim, um extrovertido, um dominante, né? E aí chega Hanani com alguns outros homens de Judá, chega até Suzã, que era a capital da Pérsia naquele tempo, e vem conversar, bater um papinho com Neemias. E eu imagino os amigos, a roda conversando, né? Agora são as minhas deduções helenísticas, tá bom, pastor? Dá licencinha um cadinho, que eu vou fazer minhas deduções helenísticas. Tá aquela roda de amigos conversando, e Neemias fala: aí, Hanani, como é que tá o povo? Faz de conta que é tudo mineiro, né? Aí Hanani fala assim: tá bom não, o trem lá tá feio, o povo tá debaixo de vergonha, de opróbio. Neemias, deixa eu falar com você, a situação de Jerusalém tá crítica, e a situação do povo também. Deixa eu te falar um trem, Neemias, o povo está sofrendo muito. Como todo bom extrovertido, emocional. Neemias tinha uma coisa muito linda da parte de Deus, que era empatia. E a Bíblia fala que ele sentiu compaixão. E essa empatia de Neemias, ele foi orar. E aquela situação que ele escutou incomodou ele. E nessa situação de incômodo, gerou nele a necessidade de orar e jejuar. Por causa de um incômodo, daquilo que ele ouviu, do povo que era dele, que ele não conhecia, de uma cidade que estava destruída, que ele também não sabia, não conhecia, mas era a cidade dos pais dele, era a cidade que era a promessa do povo dele, o povo de Israel. E ele começou a se incomodar por causa de um cenário que ele nem nunca tinha visto. Mas você sabe por que Deus incomodou Neemias? Porque a compaixão e a empatia ia permitir para ele fazer alguma coisa. Porque não adianta dizer que sente, a gente precisa mostrar que sente. E a próxima atitude dele foi o quê? Eu vou orar e eu vou jejuar. E quando eu orar e quando eu jejuar, Deus vai me direcionar. E quando Neemias foi orar, eu achei muito lindo. E ele fala assim, Deus do céu. Você pode falar para mim? Deus do céu. E ele foi orar, e ele se entristeceu, e ele foi orar: Deus do céu, o que está acontecendo? Eu acho tão interessante essa oração de Neemias, porque ele fala assim: se está nessa situação precária, se o trem chegou a ficar desse jeito, se os muros de Jerusalém foram quebrados e as portas foram queimadas, é porque o povo pecou. Então eu preciso pedir perdão pelos meus pais e pelo povo. Sabe por quê? Porque eu conheço a promessa de Deus para mim e para eles.
Eu vou orar, porque eu sei da promessa. E Deus disse que se a gente se arrepender e se posicionar e colocar o nosso coração ali e obedecer os mandamentos do Senhor, Ele ouviria dos céus e sararia e viria e resolveria e ouviria a oração. Então eu vou me posicionar. Ele não ficou falando, você tem que se posicionar. Ele disse, eu vou me posicionar, eu vou pedir perdão, porque a hora que Deus me ouvir, Ele vê o meu coração contrito, e Ele vê realmente o arrependimento dentro do meu coração, Ele vai ouvir a minha voz, porque isso é promessa. Eu aprendo aqui que Neemias acreditava nas promessas de Deus, porque só ora quem acredita. Às vezes a gente fica brigando com os outros para orar. Eu já vou dar uma deixa logo aqui de cara. E segura aí na cadeira se você não quiser cair. Não adianta a gente ficar brigando com os outros para orar. Às vezes é só encher. A pessoa está ali fisicamente, mas ela não entende do poder da oração, ela não entende o poder do Deus para quem ela está orando, ela não entende que o Senhor, que tudo vê, o Deus do céu, Ele olha e Ele vê o nosso coração, o incentivo, o motivo, o que move, a intenção, e Ele nos ouve. Gente, eu amo esse hino de Daniel, e eu falo assim, eu brinco assim, se eu orar... Porque a gente, para orar, precisa acreditar para quem que a gente está orando. Senão a nossa oração é em vão, a gente está perdendo tempo. Mas Neemias, ele não tinha tempo para perder, ele estava incomodado. Tinha uma situação que ele sabia que ele fazia parte da restauração. Estava acontecendo uma situação que ele sabia, Deus vai me usar para isso. Coisa boa é quando a gente sabe o chamado da gente e acredita no chamado da gente. Eu aprendo aqui com Neemias, na hora que ele se dispõe a orar, na hora que Neemias entendeu que ele estava debaixo de promessa, que ele pertencia a um povo de promessa, ele começou a orar, mas não ficou cantando, dançando, batendo palma, não. Ele continuou entristecido, por isso que eu acho que ele é meio extrovertido. Que pensa no extrovertido, quando ele fica triste, ele fica triste para valer, né? É tudo muito intenso. Fica alegre, fica muito alegre. Fica triste, fica muito triste. E aí Neemias estava lá todo tristinho. E ele fala assim, olha, eu nunca servi o rei com tristeza, mas eu estava triste. E eu creio que quando Deus nos coloca em alguma situação, Ele vai mover tudo para aquela situação romper e ter o êxito que Ele estabeleceu. Ele muda coração, Ele muda mente, Ele muda situação, Ele muda quadro, Ele muda política, Ele muda tudo. O rei perguntou para ele, que você está tristinho, meu filho? Ah, porque meu povo está sofrendo. Gente, mas olha como o raciocínio de Neemias era rápido. O rei falou assim, e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou, meu Deus, me dá sabedoria agora, porque eu preciso falar com o Senhor. Rapidinho, me ajuda. Ah, eu quero ir lá. Só deixa eu ir lá? Só me autoriza a ir lá? Claro, pode ir. Quanto tempo você vai ficar? Ah, mas eu também preciso de madeira. O senhor me dá carta para eu levar, para mim poder ter madeira? Dou. E à medida que ele foi conversando com o rei, ele teve a convicção que ele estava no caminho certo, na hora certa, no tempo certo. Ele falou a palavra certa, porque ele tinha tido lá atrás o posicionamento certo. E sabe,
Logo, essa conversa, ela está lá no capítulo 2, mas eu quero falar algo para você do capítulo 1 ainda. A compaixão que Neemias teve gerou um incômodo. Essa tristeza, esse incômodo, gerou oração e jejum. Essa oração e jejum gerou um posicionamento. Esse posicionamento gerou uma ação. Essa ação gerou uma mudança. E essa mudança teve perdas e teve ganhos. Ele perdeu a posição, mas ele ganhou uma função. Quantas das vezes a gente não está disposto a perder? Eu não vou me posicionar, porque senão vou perder. Para com isso, cresce, mulher de Deus. Porque se tudo começa na comoção do coração, na compaixão, que é Deus que coloca no seu coração, e você vai orar e jejuar, daquela oração vem a estratégia, vem o posicionamento, pode ir, porque os ganhos vão ser muito maiores. Aleluia! Fala com a sua coleguinha aí, ora na batata do zóio dela e fala: incomodou? Vai orar. Queridos, mas tem mais um tiquinho, antes da gente sair do capítulo 1, tem mais tiquinho. Ó, é assim, eu chego toda bonitinha e começo a desmontar, tá bom? Já vou avisando. Olha só, tem mais um negócio. Outra coisa que eu aprendi que bateu forte em mim, e eu fiquei assim falando: Jesus, obrigado, mas eu preciso mais. Quando Neemias saiu para a reconstrução, ele não saiu debaixo de bênção. Muitas das vezes a gente quer reconstruir, mas a gente não tem a bênção de quem é a autoridade em cima da gente. Ele só saiu porque o rei, que era autoridade na vida dele, autorizou e abençoou e mandou: pode ir. A gente não precisa contar os sonhos, projetos e planos de Deus para todo mundo, mas a gente não pode sair do lugar se a gente não tiver debaixo da bênção de autoridade espiritual na nossa vida. Ainda que seja seu pai, sua mãe, seu marido, seu pastor, seu líder, não sai do lugar, não se mete a reconstruir aquilo que Deus não te abençoou, porque a bênção tem que ser no céu e tem que ser na terra. Falei: Jesus, eu não saio, minha filha sabe disso, eu não saio de casa sem a bênção do meu esposo. Porque eu entendi que se eu tiver debaixo de bênção, ninguém segura. Ninguém segura a obra, ninguém segura o que Deus tem para fazer, ninguém segura o projeto, o plano, a restauração, a reforma, a reconstrução, o renovo, ninguém segura. Não saia, não vá, não entre em nenhum propósito, se você não tiver a bênção de Deus para isso e a bênção da sua autoridade. Vocês entenderam? Quando Neemias se defendeu lá na frente, ele sabia porque ele estava ali, com a bênção de quem ele estava ali. Nós vamos ver isso na frente um pouquinho. Vamos embora para frente. No capítulo 2, eu entendo que desculpa, estou até tomando um chazinho aqui para melhorar. Neemias, e quando ele chegou em Jerusalém, ele não saiu contando para todo mundo: cheguei, me usem tudo, vamos reconstruir, vamos mudar isso aqui, vamos fazer tudo novo. Neemias chegou quietinho, olhou tudo primeiro, rodeou a cidade, viu o estado das portas, viu o estado do muro. Deve ter pensado: o negócio aqui é pesado, a obra aqui é grande. Então Neemias reuniu algumas pessoas e contou o testemunho. Primeiro ele contou o testemunho.
Primeiro ele contou que ele estava debaixo de bênção. Primeiro ele contou que o rei tinha abençoado ele. Ele contou que ele ganhou a madeira. Ele contou que os caminhos foram abertos. Ele contou que foi Deus que incomodou ele, que ele estava ali para fazer a obra de Deus. E ele disse assim, olha, o Deus do céu. E ele sempre se referia a Deus assim. E ele dizia, o Deus do céu, ele abriu o caminho, ele preparou tudo, ele agiu para que eu estivesse aqui e dissesse para vocês, vão recomeçar? Olha só, ele disse assim, olha, então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei tinha me dito. E eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. É a primeira vez que falo em mão aqui. Mas a esperança da força, da mão, ela veio de um testemunho. Quando a gente vê Ezequiel orando pelo vale dos ossos secos, aquela quantidade de guerreiro, tudo morto com um osso sequíssimo, a Bíblia fala assim, que lhes faltou a esperança. A falta de esperança mata. A falta de não acreditar. De não acreditar que é possível, que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Porque você está desconfiando do poder de Deus. E aí quando a gente vai perdendo a esperança, a gente vai morrendo, a gente vai desfalecendo. Mas quando Neemias chega contando testemunho e falando o que Deus tinha feito, o Deus que chamou ele, o Deus que incomodou ele, o Deus que abriu o caminho, o Deus que mandou madeira, o Deus que fez tudo ali acontecer, automaticamente as pessoas acreditaram. Olha aqui o que fala a palavra, vai para a palavra. Então fortaleceram as mãos. Eu entendo aqui, nesse contexto de Neemias, que as mãos são fortalecidas na esperança. Quem concorda comigo? E a esperança veio de um testemunho daquilo que Deus tinha feito. Tem alguém do seu lado sem esperança? O que você está contando que Deus fez? Ai, amiga, estou tão desanimada. O que você está contando para ela que Deus fez? Porque é no testemunho que a gente recebe força. O que você está contando para a sua amiga do seu Deus, do tamanho do seu Deus, do poder do seu Deus, da soberania do seu Deus, da agilidade do seu Deus, da onipotência, onisciência, onipresença? O que você está falando para as pessoas que estão à sua volta, para eles acreditarem e terem fé e lutar junto, e acreditar junto, e edificar junto? Aleluia. Sabe, logo em seguida acontece um fato. Sambalate, Tobias e também o Gesem. Presta atenção, segura aí na cadeira também, né? Zombaram de nós e desprezaram, dizendo: o que é isso que você vai fazer? Vocês vão se rebeliar contra o rei? Imediatamente após alguns homens escutarem que Neemias estava disposto a reconstruir os muros e as portas da cidade, eles ridicularizaram, eles riram e eles falaram que era rebelião. Sabe por quê? Porque eu olho no outro, eu identifico no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Vou repetir para você. Muitas das vezes a gente critica o outro, fala do outro, identifica no outro o que eu tenho dentro de mim. Ficaram tudo irritadinho, nervosinho, falando: é rebelião, é rebelião, é rebelião. Mas quem que estava ali rebelando contra a reconstrução? Quem estava ali lutando contra os judeus? Quem não queria a reforma de Jerusalém? E nessas horas a gente precisa ter muito discernimento do Espírito, para a gente entender o que Deus está falando com a gente, o que Deus está mostrando a gente. Porque nem todo mundo que está do teu lado está na mesma visão que você.
mulher? Que mania é essa de querer que todo mundo entra na luta, que todo mundo vai para a campanha, que todo mundo faz o propósito, todo mundo... Não! Tem que estar na mesma visão, no mesmo alinhamento, no mesmo pensamento, porque de repente a pessoa está identificando em você algo tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. O olhar é tão mentiroso, o coração é tão contaminado, que ela nem consegue acreditar na sua bênção. Sai de perto dela e vai para perto de pessoas que acreditam, que ora, que crê no Deus do céu, o Deus poderoso, para agir e fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou imagina. Ai, queria tanto que fulano acreditasse. Ô filha, quem convence é o Espírito Santo. Ô filha, deixa eu te contar um trem. Para de ficar tentando enfiar a sua visão para os outros, porque a hora que a sua visão for alinhada com a visão de Deus, é Deus quem abre o olho de quem é para estar do nosso lado. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, e a gente precisa entender isso. Eu nem vou te lembrar que a boca fala do que o coração está cheio, nem vou te lembrar disso, só deixa. Alguém chegou com um plano, e a outra pessoa ridicularizou aquele plano. Imediatamente Neemias orou e falou, sinceramente, gente, aqui, Deus deu muita sabedoria a Neemias, eu acho que é por isso que ele não sofreu. Ele entendeu na hora, ele teve discernimento de Deus na hora, com quem ele podia contar. Olha o que Neemias fala, não, olha só. Então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Acredite você ou não. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, isso aqui doeu, tá? Não tendes parte. Essa hora foi muito difícil para mim, porque Deus falou comigo aqui um negócio muito dolorido. Quantas vezes nós insistimos com Deus para que alguém faça parte da nossa restauração? E Deus falou comigo, Elane, até quando você vai insistir comigo? A restauração é sua e o plano está dentro de você, a cura é sua. O problema está em você, não adianta você querer trazer para o seu problema, trazer para a sua dor, trazer para o plano, pessoas que não estão enxergando isso. Para de sofrer por causa deles, para de sofrer por causa de pessoas que não foi eu que coloquei na sua vida para trazer restauração. Eles não vão fazer parte disso. Gel, pega para mim, por favor, minha toalhinha aí dentro que eu esqueci. Não adianta eu querer trazer para perto de mim pessoas que não vão fazer parte do meu processo, não vão entender, não entendem meu chamado, não apoiam o que Deus quer na minha vida. Aqui fica muito claro esse divisor, foi um divisor de águas na vida de Neemias. E aqui fica tudo muito claro. Ei, nós servos do Senhor edificaremos, e vocês não vão fazer parte disso. E realmente foi. O Deus do céu, Ele nos fará prosperar. E você que não acredita, não fará parte dessa prosperidade. O Deus do céu vai me curar. E você que não acredita, não fará parte dessa cura. O Deus do céu vai restaurar. E você que não acredita, vai ficar fora da restauração. O Deus do céu vai renovar, vai curar, vai trazer, vai fazer
você vai ficar de fora. Pensei, poxa vida, eu já estudei tanto Neemias, fiz um estudo profundo de Neemias, e agora eu pego isso aqui. Jesus fala comigo isso aqui, eu falo assim, como assim, Jeová? Eu não tinha visto antes. Aí ele falou para mim que você é teimosa. Tá achando? Ele é bravo comigo, igual eu sou com vocês. Ele não tem meio termo comigo, não. Elaine, para de teimar. Para de tentar trazer pessoas, ou tirar pessoas, ou convencer pessoas. Só acredita que o Deus do céu te fará prosperar. Só acredita que o Deus do céu vai te curar. Só acredita o que Deus do céu vai fazer por você, o que ninguém faz. Só acredita o que o Deus do céu vai entrar na tua casa e vai transformar. Só acredita que Deus do céu vai fazer dentro de você, através de você e com você. Só acredita. Levanta a sua mão direita e fala comigo assim, em nome de Jesus. Deus está me ensinando. Agora, olhe para sua amiga do lado e fala, vai orar. Deus está nos ensinando e a gente precisa orar. Aleluia. No capítulo 3 começa o processo de reconstrução dos muros e das portas. E Neemias, de uma forma muito, com excelência administrativa, ele começou a separar quem ia reformar qual porta. E ele começa com os sacerdotes, com a porta das ovelhas. Por que começar com os sacerdotes? Porque toda obra que Deus tiver na igreja, ele começa com os sacerdotes, né, pastor Daniel? Tudo aquilo que ele tem para falar para a igreja, que a igreja vai sofrer, o sacerdote sofre primeiro. Tudo aquilo que ele vai direcionar a igreja, ele fala com o sacerdote. Mas por que a porta das ovelhas? Porque a porta das ovelhas, ela estava queimada. Presta atenção, isso é muito sério, mulher. A porta da igreja, a porta das ovelhas estava queimada. Porque o sacerdote que tinha que restaurar a porta das ovelhas? Porque ali que as ovelhas passavam para o sacrifício. E quando eu fui fazer o estudo das portas, o Senhor falou para mim, Elaine, o povo precisa saber o que é a porta das ovelhas. Porque ela prefigura Cristo. E nós precisamos, e eu quero crer, que todos nós que estamos aqui dentro deste lugar, temos a nossa porta da ovelha reconstruída, sim ou não? Amém? Jesus já entrou aí no seu coração, Jesus faz morada, aleluia, glória a Deus. Mas também tem um ponto, você tem ou teve uma porta, aonde Jesus bateu e ele disse, eis que estou à porta e bato, e você abriu do lado de... Você abriu do lado de dentro. Chega alguém na sua casa, normalmente você já está em casa e você abre do lado de dentro, sim ou não? E quem a porta está queimada? Vai abrir o quê? Por isso que a gente não pode julgar o estado de ninguém. Muitas vezes Jesus não abriu aquela porta, porque a porta está queimada, ele não tem nem porta para entrar. Precisa levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, com visão de Deus, que acredita no poder de Deus, para chegar e falar, nós vamos reconstruir essa porta, porque eu creio que Jesus vai entrar aí neste lugar, nesse coração. Queridos, quando Neemias começou a dividir as portas, a porta das ovelhas estava queimada, os muros quebrados, e precisava ser reconstruída. Para quê? Para que novamente o sacerdote pudesse entrar pela porta das ovelhas e apresentar o sacrifício.
Mas e se a porta está queimada? E se nem porta tem? Fala comigo assim: Deus, eu preciso orar. Para Deus nos dar a visão espiritual, sabe? Porque muitas das vezes a gente enfrenta críticas e julgamentos, às vezes com o parente, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, mas ninguém sabe a condição da porta do coração daquela pessoa. Ore para a reconstrução das portas, para chegar a salvação na sua casa, para chegar a salvação na vida do seu esposo, para chegar a salvação na vida dos seus filhos. Fale com o Senhor, use quem o Senhor tiver que usar, mas reconstrói as portas do coração de quem eu amo, porque eu quero que Ele te sirva igual eu sirvo o Senhor. Mas precisa ter alguém que sinta compaixão pelo estado da porta. Deus só vai usar para reconstruir porta quem tem compaixão pelo estado da porta. Se você ler todo o capítulo 3, aí você vai ver que ele foi dando direcionamento para qual família ia reconstruir o que. Ele próprio, Neemias, também estava reconstruindo. Não dá tempo da gente falar sobre isso. Eu só quero que você guarde isso no seu coração. A porta das ovelhas é a porta por onde Cristo passa. Por quê? Porque Ele é a ovelha perfeita, Ele é o cordeiro perfeito. E você pode dizer comigo: hoje chegou salvação nessa casa. Deus, eu entendi. Que bom que você entendeu, porque eu também entendi. E eu falei com o Senhor: Senhor, me ajude a passar para o teu povo aquilo que o Senhor quer que realmente eles saibam. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Cristo morreu por nós, lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Então, se nós somos o sacerdócio real, a partir da pessoa de Jesus, a responsabilidade de reconstruir a porta das ovelhas é... Que bom, você entendeu. Então não foge não. Repete comigo: em nome de Jesus, que todas as portas do meu coração sejam reconstruídas. Eu preciso correr, eu preciso de um relógio, eu nem sei mais quanto tempo que eu tenho, aleluia, glória a Deus. Precisa falar do 4 ou 5, eu sei bem rapidinho. Bem, no 4... Logo que começa o capítulo 4, e agora eu vou tentar correr um pouquinho. Sanbalate, Tobias, fica tudo enervado, tudo nervosinho, tudo cheio de indignação. E aí o Senhor me ensinou outra coisa. A palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra cheia de raiva, cheia de indignação, cheia de ira, ela faz o quê? Ela provoca mais ira, mais confusão ainda. E a intenção do inimigo é provocar confusão. Então Sanbalate, Tobias e o Gesem estavam todo nervosinho lá. Ai, será que eles vão fazer? Não vai construir? Falaram palavra de maldição, aquele trem todo. Mas olha só, ele diz assim, ó: que esses fracos judeus estão achando que vão fazer? Vão se fortificar? Vão oferecer sacrifício? Vão fazer essa reconstrução toda aí num dia só? Será que eles vão vivificar os montões de pó e as pedras que foram queimadas? Aí eu fiquei olhando aqui e falei: pedra queimada? Mas pedra não queima. Mas tudo na Bíblia ela quer te ensinar alguma coisa. E pedra, a gente aprendeu com o nosso professor, que é Cristo, sim ou não? Ele é a pedra angular. E aí, o inimigo estava falando assim: será que vai mesmo?
Ah, será que vai mesmo fazer? Será que eles mesmos vão se fortalecer? Que história é essa de tentar reconstruir pó? Mas o Deus do céu, gente, Ele é tão poderoso que Ele não precisa ter nada para reconstruir. Até com nada Ele reconstrói, porque Ele chama à existência as coisas que não são, até como se ela já tivesse sido algum dia. O nosso Deus, Ele não precisa de pó, de pedra, de fogo, de nada disso. Basta uma palavra da boca do nosso Deus. Em Gênesis fala, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Basta uma palavra de Deus a seu favor, e sim, as coisas são recriadas, são criadas, são feitas, são renovadas, são restauradas a partir da palavra do nosso Deus. Olha só, enquanto Sanbalate está chamando os judeus de fraco, eu penso assim, que mente pequena. Vou desenhar um tiquinho. Enquanto Sanbalate está falando, será que eles conseguem? Eu penso de Sanbalate assim, que mentezinha pequena. Ele não conhece o meu Deus. Ele não conhece quem me mandou. Ele não conhece quem me ordenou. Que pena que a mente dele é tão grande que ele não alcança a soberania do Deus. E você vai se preocupar com pessoas que desconfiam da sua vitória. Você vai se preocupar com mentezinha pequena, que não entende o propósito de Deus na sua vida e não te respeita como pessoa. Você vai preocupar com pessoas que olham para você e não acreditam que você vai ser curada, que seu lar vai ser restaurado, que seu filho vai voltar para as casas do Senhor. Você vai continuar acreditando, dando voz, ouvindo pessoas falando que você não é forte o suficiente para orar e Deus mudar o governo, Deus mudar a lei. Você vai continuar acreditando e olhando para as pessoas que estão duvidando da sua fortaleza, mas a palavra fala que não é na nossa força que a gente vai na força do Deus Todo-Poderoso. Quando você se sentir fraco, é aí que você está forte. É isso que a palavra fala para nós. Ou você escuta pessoas de mente pequena, ou você acredita no Deus Todo-Poderoso. E é você que escolhe. Quantas das vezes, gente, o diabo usa pessoas à nossa volta para nos desanimar e dizer que não vai dar certo. Olha para a situação, isso não vai dar em nada. Aonde você tem colocado sua fé? E eu vou falar para você, fé não é um botãozinho que a gente aperta. Eu até fiquei falando com Jesus ontem, até achei engraçado. E eu fiquei falando, ativa minha fé, ativa minha fé. Aí o Espírito Santo falou para mim, Elaine, fé não é um botãozinho que você ativa não. Vai orar e vai pedir, porque a Bíblia fala para a gente pedir fé. Porque a fé vem de Deus. Qual Deus? O Deus que quer que você acredita no poder que é investido nele. Que dele, por ele, por causa dele, todas as coisas vão se realizar. Queridas, Neemias estava debaixo de uma promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido para gente que não tem a dimensão do poder de Deus. Acorda, mulher, e vai orar. Porque você precisa escolher para quem que você dá ouvido e quem que você está escutando. Que Deus é esse que você serve? O Deus do céu. E esse Deus do céu, esse Deus todo-poderoso, vou te falar um trem. Sou filha dele e você também. Já que nós somos filhas, então vamos comportar como filhas. Eu até usei essa expressão. Essa semana num atendimento eu falei para a pessoa falar assim, você não conhece meu pai. Só de sair daqui eu já vou levantar contando para o meu papai. Eu vou falando com o meu papai. E eu vou conversando com ele. E na hora que o meu papai vê
o meu posicionamento, o meu comprometimento com Ele, com a palavra, a hora que Deus vê que eu quero estar na posição, no centro da vontade dEle, Ele vai se levantar a meu favor. E era isso que Neemias acreditava, e era isso que ele falava o tempo todo. Olha só, Neemias vai falar no verso 5 assim, olha: eles te provocaram a ira na presença dos edificadores. Neemias não está falando assim, eu vou ficar nervosinho e vou tirar satisfação porque falou comigo. Presta atenção, mulher, não traz para o pessoal o que é espiritual, nem leva para o espiritual o que é pessoal. Eles não estavam falando de Neemias, eles estavam falando da obra que o Deus de Neemias mandou fazer. Então ele chegou lá e falou: Deus, está vendo o que eles estão falando com o Senhor? Eles estão falando isso dos edificadores. Ele não disse, eu sou o governador, não pode falar isso comigo. Ele falou assim: Deus, eles estão falando, desacreditando, criticando, brigando, tentando causar confusão em quem está fazendo a sua obra. Ele entendeu que ele era um edificador. Deus, eles estão provocando a sua ira através de nós. Mas eu só sou um edificador. Quem faz a obra é o Senhor. No versículo 6 ele deixa muito claro, aleluia, que o povo tinha entendido isso. Por isso que o coração e o ânimo do povo estava inclinado para trabalhar na obra de reconstrução. O povo tinha entendido que todo mundo ali era instrumento e era servo. Tem alguém diferente disso aqui? Todo mundo aqui é instrumento e é servo? Imagina a oração que vai sair daqui então, hein? A gente precisa entender a nossa posição, para a gente não trazer para nós aquilo que é contra a obra do Senhor. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu preciso chegar rapidamente no capítulo 6. No 5, tem alguns problemas administrativos que Neemias vai resolver. E eu achei tão interessante aqui, e o que Deus falou comigo, me ensinou aqui, eu vou passar para você bem rapidinho. O povo começou a reclamar que estava faltando comida, eles estavam debaixo de um jugo muito pesado, e eles começaram a reclamar com Neemias. Novamente Neemias se comoveu, e ele foi lá nos magistrados, ele foi lá nos grandes, falar com eles: o que vocês estão fazendo com o povo? Não basta o inimigo do lado de fora está oprimindo o povo, vocês aqui dentro também estão oprimindo. Eu preciso falar da sua vida. Eu preciso falar para você que muitas das vezes o diabo usa a pessoa que está do nosso lado para nos oprimir. Eu preciso falar para você que muitas das vezes é dentro da nossa casa, é no meio da nossa família, é no nosso trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, porque vou te contar uma novidade: igreja é formada de lobo e ovelha. Tem trigo e joio. Hello, excuse me. Você não está estudando a palavra, então, se você está reclamando disso, vai ler Bíblia, porque na Bíblia está falando que está na hora, está chegando a hora do agricultor chegar e separar: esse me serve, esse não me serve, esse é joio, esse é trigo, esse vem à direita, esse vem à esquerda. Ah, eu fiz, eu aconteci, eu nem te conheço, não sei quem você é, porque quem precisava fazer estava no centro da minha vontade, fez. A gente precisa entender isso para sofrer menos, gente. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo, e muitas das vezes as pessoas vão até desconfiar. E aí eu entendi. Por que Deus me permitiu fazer meu mestrado sozinha? Pela primeira vez, depois de carregar esse peso de ter ido na formatura de mestrado sozinho, enquanto todo mundo estava com família, Deus falou para mim assim: eu queria te ensinar isso.
Você não precisa de ninguém do seu lado para você receber aquilo que Deus preparou para você. É claro que aquece o nosso coração se as pessoas que a gente ama estiverem do nosso lado. Mas se elas estiverem, ou se elas não estiverem, isso não atrapalha o que Deus preparou para você, o que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer através de você. É dolorida, Elaine, a caminhada solitária, eu sei que é, mas deixa eu te falar uma coisa, não deixa que nada dessas situações te atrapalhe de chegar diante do Deus do céu, diante dos reis e Senhor dos senhores e falar: Deus, eu cumpri. Foi difícil, mas eu cumpri. Foi difícil, mas agora eu estou pronta para dizer para o Senhor: embora alguém não acredite ou não esteja comigo na caminhada, eu vou até o fim, porque aquele que persevera, é aquele que persevera, é aquele que persevera que vai receber do Senhor o galardão. É quem persevera. Para de ficar olhando para um lado e para o outro, nós não estamos no tempo disso. Em nome de Jesus, entenda, olha para aquilo que Deus está fazendo com você, falando com você, e que Deus quer fazer através de você. Ah, mas então eu vou ser egoísta? Não, eu não estou falando disso não, porque se Neemias fosse egoísta, ele não tinha nem saído do palácio. Eu estou falando de obedecer. Eu estou falando de não deixar as pessoas te pararem. É de viver o chamado de Deus e que Ele tem na sua vida. É disso que eu estou falando. Ainda que a pessoa que você está do seu lado não acredite no seu plano, e o Senhor me fala para bater nisso: Elaine, bate nisso, fala isso. Olha, ainda que a pessoa que está do seu lado não acredite no seu Deus, no seu chamado, no propósito de Deus na sua vida, entregue essa pessoa com todo amor, com todo carinho ao Senhor, e fala com ela: pega ela, Jeová. Porque se eu orar... Só que muitas das vezes, na hora que o Jeová começa a apertar, começa a espremer, a gente fala: misericórdia, Jesus, faça não, tadinho. Não traga para dentro do seu coração o desânimo de pessoas que não têm a mesma visão que você. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito amiga da minha filha. E a minha filha teve coragem de ir para a Coreia, ficar lá 6 meses estudando a língua e a cultura. E pouquíssimas pessoas de dentro de casa apoiaram ela. Eu falo para você, filha, não espera ninguém enxergar com teu olho. A gente não pode esperar que as pessoas olhem para o projeto de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente recebe profecia, de chamado, de promessa de Deus. Quantas das vezes eu fiz isso e eles falavam comigo: Elaine é grande, eu não acreditei. Elaine é grande, eu não acreditei. Isso me travou, eu parei de estudar, as coisas pararam de fluir, até que eu entendi que eu ia chegar diante do tribunal de Cristo, né, minha amiga pastora Gel, e eu ia requerer ali a promessa de Deus para minha vida, a promessa de Deus na vida do meu esposo, a promessa de Deus na vida do meu filho Walter, da minha filha Bárbara, que é a esposa dele, da minha filha Viviane. Eu entendi, eu comecei a me posicionar diante do Senhor: Senhor, abre os meus olhos, porque eu não acredito que é grande. Aí o Senhor falou comigo: Elaine, para de olhar para você, porque se você olhar para você, você não vai entender. Olha para mim, porque quem é grande sou eu, quem vai fazer sou eu, quem vai agir sou eu. E eu comecei aqui me arrependendo da minha visão. Senhor, me perdoa, porque eu fico olhando para mim e eu não acho que é grande. Senhor, me perdoa, porque eu estou pecando contra a sua
sua soberania. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor faz o que quer, tudo está debaixo do teu comando, agindo, Senhor. Não tem ninguém que possa impedir, nem eu. Então, Deus está aqui trabalhando na visão de Neemias, para ele entender que ainda que as pessoas estavam falando, as mãos dele não vão aguentar. Ele estava falando assim: Senhor, eu sei que vai, porque nós começamos uma boa obra e nós vamos terminar. As nossas mãos vão terminar. E eu quero terminar com isso aqui, eu quero fechar, porque não vai dar tempo nem da gente falar muito dos 6. Mas quando veio todo mundo muito irritado, e desce daí, Neemias, não vou descer, desce daí, não vou descer, não desço. Eu acho ótimo essa posição de teimosia, né? Sanbalate estava falando com ele, só para você entender um pouquinho, Sanbalate: desce aqui, Neemias. Desce não. Desce aqui, Neemias, vamos conversar, vamos bater o papo. Não, mas espera aí, aconteceu um fato. Quando Neemias foi conversar com o sacerdote, ele entendeu, só porque ele sabia a palavra de Deus, que até o sacerdote estava enganado. O sacerdote falou com ele assim: esconde dentro do templo, vai, foge para aqui, vai, vem para dentro da casa de Deus e se esconde lá. Aí Neemias falou assim: opa, tem alguma coisa errada, eu não posso entrar lá dentro. Que história é essa de eu me esconder dentro da casa de Deus se eu não posso entrar lá? Mas ele sabia a palavra. Ele lia os mandamentos e ele sabia da história de Israel. Ele tinha aprendido com um coleguinha dele, tinha um coleguinha dele muito querido que chamava Esdras. E tinha comentado com ele: deixa eu falar para você, deixa eu te ensinar aí as leis. E eles aprenderam, e eles conversaram, foi uma delícia. Aí quando Neemias se posicionou e disse: não, quer saber, eu não vou fugir e não vou me esconder dentro de Deus, se não foi Ele que me permitiu estar lá. Eu entendo que a postura que o Espírito Santo colocou em Neemias foi uma postura de coragem, onde ele disse: eu não vou me esconder. Mas está todo mundo bravo com você, eles vão te matar. Eu não vou me esconder. Neemias voltou, completou a obra. E eu quero falar para você, para terminar, a importância de ter a obra concluída. A hora que a obra foi concluída, os inimigos acreditaram que quem tinha feito aquilo era Deus. Sabe por que você deixa as coisas pela metade? Para Deus não levar glória. Doeu em mim também, você está achando? Sabe por que você não consegue completar ciclo, fechar fase, não consegue vencer processo? Para a glória do Senhor não vir sobre a sua vida e seu inimigo olhar para você e falar: é Deus na vida dela. Por ela não tinha conseguido, ela não tinha força, com ela não tinha jeito, mas o Deus dela fez. Quantas das vezes acontece de tudo na nossa vida para a gente desanimar e parar de ler o livro, parar de estudar, parar de fazer qualquer coisa, parar de vencer o processo, estagnar, ficar parada, perdida. Quem sou eu? Oncotom. Quando a gente vai atender mulher, é tanta mulher perdida, ela fala para mim: pastora, eu estou perdida. Ô Jesus, vontade de socar que me dá. Eu falo: não, vem filha, vem cá que eu vou te encontrar. E nós vamos dar um jeito nesse trem aí, você vai se achar. Você vai entender que você é filha de um Deus tão poderoso. Você vai entender que a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Não seja você o impedimento do término da obra de Deus. Se tem que vencer processo, vai vencer. Se tem que ser curado, vai ser. Se tem que ralar para ser restaurado, vai ser. Se tem que terminar o livro, termina. Se tem que terminar de estudar, termina. Se tem que terminar o trabalho, termina. Se tem que terminar a faxina da sua casa, termina. Se tem que organizar a administração da sua casa, faça. Porque a hora que você
pessoas vão olhar e falar assim: ah, isso aqui não foi você não, foi Deus. Aí você dá uma rajada de glória e fala assim: foi mesmo. Eu não tinha condição de fazer, eu não tinha cabeça, eu não tinha capacidade, eu não tinha estratégia, eu não tinha nada, eu só tinha vontade de vencer. Aí o meu Deus me encontrou, eu abri a porta para ele e falei: entra, Jesus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Espírito, eu quero mais de Deus. Aí o Senhor foi enchendo, o Senhor foi tomando lugar, e aí ele tomou conta de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por causa de Cristo eu vou terminar, eu vou completar, eu vou fechar o ciclo. Fica de pé, por gentileza. Quando a gente vai para Neemias 6:9, a gente vê Neemias falando assim: Senhor não, né? Deus do céu, fortalece as minhas mãos. Nesse momento Neemias estava cheio de crítica. Um monte de pessoas à volta dele que não acreditavam no projeto, na conclusão do projeto. Um monte de gente que não acreditava na cura e falava assim: é assim mesmo, essa doença é assim mesmo. Eu escuto demais isso, gente. Você tem que aprender, toma um remédio direitinho. Mas eu quero dizer para você que é a conclusão, que é o fechamento, que é a restauração, é o renovo, que faz o inimigo entender quem é o Deus que a gente serve. Se alguém falar, vem cá, menino. Se alguém falar assim, pode, por favor. Se alguém falar para você assim: ixi, tá tão difícil. Desculpa, gente, eu vou falar um trem com vocês. Eu sou meio abusada. Quem me conhece sabe que eu sou só um tiquinho abusada. Eu quero pedir a Deus para você nesse dia unção de ousadia. Não responde mal o que dá vontade da gente responder, não. Quando a pessoa disser para você: você não vai conseguir, isso é doideira, isso é loucura. Nesse país, você estudar aqui, ter diploma daqui, você nem legal, não é? Você vai falar assim: o meu Deus vai fazer. Esse marido desse jeito, você não tem vergonha de seu esposo, não? Dá vontade de falar assim: eu não preciso que você acredita. Mas como nós somos mulheres cristãs, cheias de sabedoria, você vai dizer: querida, o meu Deus vai fazer. Como assim? Seu filho está desviado das drogas, sua filha está dando trabalho. Meu Deus vai fazer. Mas como assim? Você está sem trabalho, está tudo fechado. Meu Deus vai fazer. Como assim? Você está preso no vício, seu filho está preso no vício, seu marido, teu filho está preso no vício. Jesus vai fazer. Ele veio para libertar mesmo cativos. Mas eu quero convidar você nessa tarde a tomar posse de uma palavra. Aleluia. E eu quero convidar que só venha aqui na frente mulher que quer concluir o ciclo, que quer a salvação da casa, que quer a cura. Espera aí um pouquinho. Deixa eu falar, espera aí, segura aí. Segura. Que o mais importante, segura aí um pouquinho. Eu vou convidar, vindo aqui na frente, mulheres que querem receber o espírito de ousadia, para não depender da fé de ninguém para caminhar. Não que a gente não precise uma das outras. Deus coloca do nosso lado Rudinhas. Deus coloca do nosso lado amigas mais chegadas que uma irmã. Deus coloca do nosso lado pessoas que acreditam e que têm a mesma visão e que gostam da mesma igreja que a gente gosta. Pentecostal.
Deus coloca do nosso lado, é Ele que traz, Ele que tira, Ele que leva e Ele faz do jeito que Ele quiser. Só não deixa os irritadinhos, os nervosinhos de mente pequena falar para você: você não tem força para fazer. Quando alguém chega perto de mim e fala assim: eu estou muito fraca, eu falo assim: graças a Deus, que bom que você está fraca. Porque quando a gente está fraca, a gente depende da força de Deus. E é na força dele que a gente vai, não é na nossa. Então eu quero convidar você, mulher, para vir receber a unção de ousadia. Não para dar na cara dos outros, não para falar igual uma dominante falaria: aleluia, glória a Deus, que nós precisamos de um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Mas é para dizer que o meu Deus fará acontecer. Se Ele prometeu, Ele é fiel, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, e Ele vai fortalecer a sua mente, Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai fortalecer os seus braços, Ele vai fortalecer as suas pernas. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Ele vai te dar a estratégia certa. Chega bem para frente, chega bem para frente, junta, pode ficar bem pertinho. Ele vai trazer a estratégia certa, Ele vai prover. Presta atenção, eu preciso falar uma coisa para você. Chega bem para frente, chega bem para frente. Junta aí, bem bonitinho. Eu acho que só eu, gente, que tô, só Jesus. Ainda bem que eu abracei todo mundo antes. Presta atenção. Eu não estou chamando você aqui para mais uma oração. Eu não estou chamando você aqui para dizer: vamos ver o que vai acontecer. Eu estou chamando você aqui para orar. Você vai orar. Claro que eu vou orar por você, mas você vai orar para você ter a visão de Neemias, do propósito e do chamado de Deus para a sua vida. E a força que você acha que não tem, você vai sair daqui marchando, mulher de guerra, revestida com a couraça, com a armadura, com tudo que for necessário. Você vai sair daqui revestida de tudo que for necessário para você viver o tempo e o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, acredita não em você, não acredita na sua sabedoria, nem no seu conhecimento, nem na sua condição financeira. Acredita no Deus que foi lá no interior e te arrancou do meio da tua parentela e colocou para você uma promessa. Você vai pisar num lugar, e lá naquele lugar eu vou fazer coisas lindas e maravilhosas na sua vida. Acredita na promessa de Deus, acredita na palavra que Deus falou para você, acredita naquilo que está escrito na Bíblia. Porque você é filha, e como filha do Deus Todo-Poderoso, você vai falar agora com o papai. Você vai pedir perdão porque você não acreditou no seu chamado. Você vai pedir perdão porque você não acreditou na promessa. Você vai pedir perdão porque você não acreditou. Deus falou que ia fazer, está demorando fazer, está demorando fazer porque nem você acredita que Ele vai fazer. Eu vou ler para você Neemias 9:10. Presta atenção. Neemias. Todas as pessoas começaram a chorar quando ouviram os mandamentos da lei. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: não chorem num dia como esse, pois hoje é um dia especial diante do Senhor, o nosso Deus.
Neemias acrescentou: hoje é um dia para ser comemorado. Coma e beba do melhor que tiverem, repartam com que passam necessidade. Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor. Você se posicionou, orou, se arrependeu, pediu perdão e falou: eu quero viver. Você está alegrando o coração do seu Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês não devem ficar nem desanimados e nem tristes. Deus está mudando o capítulo da sua história. Eu repreendo toda a tristeza de olhar a sua vida e ver tanta coisa que deu errado. Eu repreendo toda a depressão que Satanás quer colocar sobre a sua vida e falando: você não vai conseguir nada e não vai chegar em nada. Eu repreendo toda a ansiedade que te atrapalha de viver o seu hoje. Que Deus quer te abençoar. É hoje que Deus marcou para um novo capítulo na tua história. Levanta a sua mão para cima, porque é por Deus, é para Deus e é através de Deus. Senhor, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas para Ti, o Deus do céu, e é por isso que a gente levanta as nossas mãos para o céu e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida e não há outro. Deus do céu, aumenta a nossa fé. Deus do céu, nos incomoda a orar. Deus do céu, nos incomoda a ler a Tua palavra. Deus do céu, nos incomoda a posicionar, porque nada nem ninguém vai impedir de eu viver, de você viver, dessa igreja viver o que Deus tem para nós. Ainda que ao nosso lado, ao nosso redor, fale tudo diferente, mas quando as pessoas verem o propósito de Deus cumprindo na sua vida, Ele vai falar: que é isso? Não tinha como, não tinha jeito. E você vai dizer: o Deus do céu fez isso, o Deus do céu salvou, o Deus do céu curou, o Deus do céu libertou, o Deus do céu concluiu, o Deus do céu reformou, o Deus do céu reconstruiu. Deus, eu coloco essas mulheres nas suas mãos, Senhor, porque elas estão debaixo de promessa, e a promessa maior é a Tua palavra, e a Tua palavra fala que agindo, Senhor, não há quem possa impedir. Deus do céu, nós estamos diante da Tua presença confiadamente, crendo na Tua soberania e declarando que o Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor é Deus provedor, e o Senhor vai fazer, ainda que a olhos humanos a gente não acredita, mas o Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel à Sua palavra. O Senhor vela pela Tua palavra para fazer cumprir na nossa vida. Então, Senhor, alcança-nos nessa tarde. Nós te pedimos perdão, Pai. Chegamos diante do Senhor e te pedimos: fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos braços, fortalece, Pai, nos encha da Tua alegria. Agora eu quero pedir a você para colocar uma das mãos na sua cabeça, e você vai repetir comigo o que está escrito em Isaías 61, e Jesus também disse isso: o Espírito do Senhor. Pode falar mais alto, com ousadia. Que Deus venha te ungir com a unção de ousadia. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me escolheu e Ele me capacita. Deus, eu quero estar no centro da Tua vontade, e que a Tua vontade se cumpra na minha vida, tanto na terra quanto nos céus, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. O Senhor te enxergou nesta tarde e disse: ora, vai orar. Nós vamos orar e Deus vai se mover.
Espera aí um pouquinho. Pode ser, pastor, ok? Eu quero ouvir você cantar, mas eu quero ver você abraçar pelo menos alguém. E você vai dizer: eu quero ter a mesma visão que você. Sabe por que só pode andar dois juntos se tiver em acordo? Como andarão dois juntos se não tiver acordo? Abraça essa mulher que está aí do seu lado e fala com ela: eu quero ter a mesma visão que você. Fala com a pastora Gel: pastora Gel, eu quero ter a mesma visão da igreja. Pastor Daniel, eu quero ter a mesma visão da igreja. Líderes, eu quero ter a mesma visão. Sabe por quê? Porque só tem como andar junto, festejar junto, alegrar junto, comer junto e viver a bênção do Senhor quem anda junto. Mas pastora, o trem tá difícil lá em casa. Não, eu não tô te perguntando como tá na tua casa. Eu tô dizendo que Deus vai agir a seu favor. Que hoje Deus está começando uma nova história, um novo capítulo, um novo tempo, aonde Xaradecantarabachai, Ele tem colocado pessoas ao teu lado para orar com você, para acreditar com você, para proclamar, para profetizar na sua vida. E você vai dizer: a gente consegue, a gente vai viver tudo que Deus tem para nós. Teme porque se eu estou, como que você tá? guardado por quem nunca perdeu. Você tá entendendo? Nunca perdeu. Quem que é? Quem que é? Eu imaginei irás volver de novo. Prover tudo. Eu creio. Aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, irás volver. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome das provas de haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível